Oi, pessoal, eu sou a Calu Girardi e o que eu faço é ajudar as pessoas a superarem o medo de falar em público. No vídeo de hoje, eu quero falar com vocês sobre o que eu acho que é o tema principal de todo o meu trabalho em ajudar as pessoas a superar esse medo, que é o processo de ressignificação da fala. É um tema mais complexo, é um tema mais denso, a gente vai precisar de um pouquinho mais de tempo, mas é importantíssimo, é fundamental para quem tem alguma insegurança, algum medo em relação a falar em público e já decidiu que quer mudar isso. Porque sim, a gente pode superar o medo de falar em público. A gente não precisa falar com medo. A gente não precisa se sentir inseguro diante da oportunidade de falar em público. A gente pode sim fazer isso com confiança. A gente pode sim gostar de falar em público. É isso que eu defendo, é isso que eu ensino as pessoas a fazerem. E como a gente faz isso? A gente faz isso ressignificando o nosso processo da fala. Então, para eu poder explicar para vocês como acontece, como vocês vão fazer essa ressignificação, existem dois conceitos que eu preciso que vocês entendam para a gente poder avançar. O primeiro deles é que tudo na vida é significado e pode ser ressignificado. Calma, o que quer dizer isso? Quer dizer que todas as experiências que eu vivo geram um significado para minha mente. E quer dizer também que, caso eu já tenha um significado formado, eu posso sim ressignificar aquilo. Então vamos lá. Quando você começa, por exemplo, a ir para academia, então você vai para academia, você começa a fazer abdominal, e aí você começa a sentir muita dor, é muito difícil fazer aquilo, e aí você começa a criar um significado para ir à academia. Você começou a ir para a academia porque você tinha um propósito, você tinha um objetivo, ou você queria emagrecer, ou você queria ficar mais forte, qualquer que fosse, qualquer que seja o seu objetivo que te faz sair da sua casa e ir até a academia, ele existe. E a partir do momento que você começa a vivenciar os primeiros obstáculos, você vai começar a criar um significado para aquela atividade. Então, aquela dor, aquela dificuldade, aquele abdômen que dói quando você vai para a academia, o que ele vai significar para você? Ele pode significar, nossa, como é difícil fazer academia. Ou você pode significar, nossa, eu estou sentindo uma dor. Quer dizer que eu estou indo para a academia? Quer dizer que eu estou chegando mais próximo do meu objetivo? Quer dizer que eu estou fazendo aquilo que eu me propus a fazer? Então você percebe que a gente tem a opção de significar as nossas experiências da maneira como a gente quiser, positivamente ou negativamente. A gente tem um hábito natural de não querer significar aquilo que nos traz dor de maneira positiva. Por quê? Porque se eu estou passando por alguma dor, se eu estou fazendo alguma coisa nova, aquilo está me tirando da minha zona de conforto, está me tirando do meu nível de relaxamento, do meu nível de repouso. E nós, seres humanos, o que a gente quer é seguir a lei do menor esforço, sempre. A gente vai sempre procurar a maneira mais fácil, a maneira que dá menos trabalho de fazer alguma coisa. Então, se começa a doer, se começa a me gerar desconforto, eu vou ter uma tendência a significar aquilo de maneira negativa. Porque eu quero a lei do mínimo esforço, eu quero ficar de boa, tranquilo, deitado. Não quero sofrer, né? Eu quero que as coisas venham. Ai, eu quero ficar aqui orando, rezando e esperando que as coisas aconteçam para mim. Então, a gente vai ver toda a dor como um obstáculo, como alguma coisa que eu vou ter que parar de fazer porque me dá muito trabalho. Mas isso não quer dizer que é a única opção. Então, a gente pode sim significar tudo da maneira como a gente quiser. E mesmo quando a gente já tem um significado instalado, a gente pode sim ressignificar aquilo. Como? Criando novos significados. Se eu tenho um significado criado dentro da minha mente, quando eu vou na academia, começo a fazer muito exercício, puxa, dá barra para cá, empurra a barra para lá, eu vejo as minhas mãos doendo,
e eu tenho já aquele significado criado dentro da minha mente de que academia me faz cansar, eu posso agora que eu já sei como funciona o processo de significação, olhar para aquilo e começar a instalar um novo significado dentro da minha mente. É assim quando você quer superar um vício, é assim quando você quer mudar um hábito. Você precisa criar um novo significado para aquilo que você precisa fazer, para que ele comece a te gerar prazer, para que ele comece a te gerar uma memória positiva. Porque a gente já aprendeu que se a gente criar uma memória negativa, a gente vai tender a não querer executar aquilo. A gente vai querer executar só o que é bom. E aí é onde entra o nosso livre-arbítrio e a nossa capacidade de poder julgar e poder moldar a nossa realidade para aquilo que a gente quer. Então, se você já tem um objetivo muito bem definido e a sua estratégia para alcançar aquele objetivo é falar em público, é gravar vídeos, é expor a sua mensagem, transmitir a sua mensagem através da sua fala, a gente vai ter que começar a olhar para esse momento de falar em público de maneira positiva. E nesse momento entra o meu trabalho de ressignificar o processo da fala. Como é que a gente ressignifica o processo da fala? Se você está aqui, provavelmente você já assistiu o meu vídeo onde eu explico que falar em público não é somente falar para uma audiência, falar para uma sala, para uma plateia, falar para uma câmera, falar para uma grande quantidade de pessoas. Você já sabe que falar em público é algo que acontece a todo momento quando você fala com alguém. Desde o momento em que você fala com seu filho, no momento em que você fala com seus pais, no momento em que você conversa com seu marido, no momento em que você fala com seu chefe. Em todos esses momentos está acontecendo o processo de falar em público. E o que a gente vai fazer então é pegar esses pequenos processos, esses pequenos momentos de falar em público que acontecem nas nossas vidas e a gente vai começar a empilhar essas experiências para que quando a gente tenha uma nova experiência de falar em público, a gente já tenha uma biblioteca e possa ir lá e buscar, falar, eu vou fazer desse jeito que eu fiz que dá certo, eu vou fazer desse outro jeito, que eu sei que eu já sei falar sobre esse assunto, que eu já falei sobre esse assunto com tal pessoa. Então, é aí que a gente vai ressignificar o processo da fala, criando essa biblioteca a partir das nossas interações diárias com as pessoas que convivem com a gente. E eu vou ensinar para vocês o passo a passo para a gente começar a ressignificar esse processo de falar em público. Então, se você tem medo de falar em público, se sente inseguro quando você tem que falar para uma audiência maior, gravar um vídeo, levantar a mão numa reunião e expor as suas ideias, a gente vai começar a fazer esse empilhamento de memórias positivas para você ter mais confiança e para você lembrar que você sabe sim falar em público. Todo mundo sabe falar em público, todo mundo faz isso desde o dia em que nasceu. A gente chora porque a gente quer receber leite, a gente chora porque a gente quer dormir, a gente sabe transmitir aquilo que a gente está sentindo. O que acontece é que ao longo da vida a gente meio que vai esquecendo que a gente sabe fazer isso e por algum motivo a gente, em certo momento, começa a ter medo. Na verdade, tem um vídeo onde eu explico por que a gente começa a ter medo de falar em público e eu vou deixar ele marcado aqui, que eu quero que você assista também. Mas o tema de hoje é a gente ressignificar e como é que a gente vai fazer isso. Então, muito bem. Agora que você sabe que todo momento em que você fala com as pessoas, na verdade, é um processo de falar em público, a gente vai começar a fazer isso de maneira consciente. Então, você vai pensar aí na sua casa qual é o tema que você gosta de falar. Qualquer assunto, gente, não precisa ser um assunto intelectual, não precisa ser um assunto... Pode ser sobre o Big Brother, tá tudo certo. Pode ser sobre novela, pode ser sobre o seu trabalho, pode ser sobre viagem, pode ser sobre livro, se você quer falar sobre livro, pode ser sobre política, pode ser sobre jogo de futebol, pode ser sobre o que você quiser. Qual é o tema que você gosta de falar? Eu gosto de falar de novela. Então, eu vou falar de novela, tá bom? Vamos lá.
Então, você vai escolher esse tema e aí você vai pensar: quem são as pessoas com as quais você convive que você sabe que gostam de falar desse tema? Que você já fala naturalmente, que você já conversa diariamente sobre esse assunto. Quais são essas pessoas que conhecem um tema, que gostam de falar sobre esse assunto tanto quanto você? Essas pessoas vão ser o que a gente vai chamar do seu círculo de segurança. Então, agora, nesse momento desse vídeo, você já tem o seu tema e você já tem o seu círculo de segurança. Não adianta você querer falar de Big Brother com quem não quer saber de Big Brother. Não adianta você querer falar de futebol com quem não se interessa por futebol. Não adianta você querer falar sobre novela com quem não gosta de novela. Você vai pensar sobre um assunto e pensar sobre pessoas que gostam de falar sobre esse assunto e vai colocar assunto e pessoas no mesmo nível. Então, aí você também já vai perceber que você pode ter aí uns 2, 3 assuntos para a gente começar a treinar. Então, eu gosto de falar sobre novela com a minha amiga, mas eu gosto de falar sobre literatura com o meu pai, por exemplo. Então, você já vai ter 2 assuntos e 2 núcleos de segurança e não me vai inverter, não vai falar de Big Brother com o pai, de livro com a amiga, que pode dar problema. Então, definiu o assunto, definiu o círculo de segurança. E agora o que você vai fazer? Você vai começar a exercitar. Você vai começar a falar sobre esses assuntos com as pessoas do seu círculo de confiança. A diferença é que você vai fazer isso conscientemente. Até ontem, até antes desse vídeo, você já fazia isso, mas você fazia de maneira inconsciente. Quando terminava aquela conversa, ela sendo boa ou ela sendo ruim, para você tanto faz, e você seguia a sua vida. Agora, já que você quer superar o seu medo de falar em público, você vai começar a ter essas conversas de maneira consciente. E hoje, o que a gente vai começar a fazer é começar a empilhar essas memórias positivas. Então, você vai pegar o seu assunto e vai conversar sobre aquele assunto dentro do seu círculo de confiança. No final dessa conversa, com certeza vai ser uma conversa espontânea, vai ser uma conversa que você vai se divertir, vai ser uma conversa onde o seu ouvinte, a sua audiência, vai estar conectado com você, porque é sobre um tema, um assunto que aquela pessoa também gosta de falar. E aí, ao final dessa fala, ao final dessa conversa, você vai parar e você vai pensar sobre como foi essa experiência. Então, você vai ter vivido uma experiência positiva e aí você vai fazer uma apropriação consciente dessa experiência. Você vai começar a memorizar tudo que foi de legal, tudo que foi de bom, tudo que foi de positivo nessa interação. Você vai perceber que você tinha assunto para falar, que você sabia sobre o que você estava falando, que a outra pessoa gostava daquilo que você falava ou não, ou que vocês conseguiam debater, mas que vocês conseguiam debater de igual para igual. Você não ficava se sentindo chateado pela pessoa não concordar de você, porque nessas interações diárias é isso que acontece. A gente fala uma coisa, a outra pessoa pode concordar ou não, e a gente sabe levar essa situação, porque são as situações do dia a dia que a gente vive. Então, você vai começar a criar essas memórias, e você vai fazer isso ao longo do tempo. Até que vai chegar um dia, fazendo esse exercício conscientemente, você já vai perceber que você sabe falar em público, que você sabe conversar com as pessoas. E aí, o que você vai fazer? Você vai aumentar o seu círculo. Você vai começar a falar sobre aquele mesmo assunto que você já estava falando sistematicamente dentro daquele círculo de segurança. De repente, para um círculo de segurança um pouquinho maior. Você coloca ali dentro do seu círculo mais 2 ou 3 pessoas que você sabe que gostam daquele assunto, mas com as quais você não conversa tão corriqueiramente. E aí você vai aumentando esse seu círculo de confiança, sempre colocando nele pessoas que você sabe que gostam daquele assunto que você fala. Com o tempo, você vai ganhar segurança em falar sobre aquilo. E você já vai se sentir confortável em falar sobre esse assunto até com pessoas que você não sabe se gostam ou não daquele tema. Entende? Então, você vai começar a criar e você vai começar a ter uma nova significação do que é o processo da fala. Que ele pode ser divertido, que ele pode ser prazeroso, que as pessoas gostam
de ouvir você falar, que as pessoas gostam do que você fala, e aí você vai ampliando esse círculo e vai começando a trazer mais pessoas para esse assunto que você gosta, que você domina. O que vai acontecer? Em determinado momento, você vai precisar falar sobre um assunto que não é aquele. Olha só. De repente, você vai precisar falar sobre um assunto que não é o assunto que você escolheu para treinar. Mas o que você vai fazer? Você vai buscar nessas suas memórias positivas as informações que você sabe falar em público, que você sabe esperar o outro, deixar o outro falar, ter a sua vez de falar, conseguir organizar a sua ideia. E aí o que você vai fazer é simplesmente trocar o assunto A pelo assunto B. Está sendo chamada para falar sobre um assunto novo? Pesquisa, se inteira do assunto, tenha uma opinião, seja humilde para aceitar a opinião dos outros e você vai aumentando assim gradativamente até o momento que você se sinta confortável para falar sobre diversos assuntos. Você não precisa gostar de falar sobre tudo. Eu mesma tenho assuntos que, se me pedirem para falar, eu vou falar, não, obrigada, vou deixar passar. Porque são assuntos que eu não me sinto confortável falando, são assuntos que eu acho que eu não domino e são assuntos sobre os quais eu realmente não quero aprender. E tá tudo bem, a gente precisa ter essa humildade de saber que a gente não precisa falar sobre tudo, que a gente não precisa dominar tudo, todos os assuntos e ser excelente em tudo que a gente faz. Então, o processo de ressignificação da fala acontece dessa forma. Eu vou deixar no meu Instagram e no meu Facebook um quadrinho para que vocês usem. Na verdade, são 4 passos para você ressignificar o processo da fala, que são os passos que eu apresentei aqui para vocês. A única diferença é que ali está estruturado de uma forma visual. Eu espero que vocês usem, eu espero que vocês façam, que vocês acreditem nesse processo e apliquem, porque eu tenho certeza que vai fazer com que vocês comecem a superar esse medo de falar em público, que vocês comecem a ter mais segurança. A gente sempre sabe falar, todo mundo nasceu sabendo falar. Isso é uma coisa que a gente nasce sabendo, a gente nasce sabendo pedir o que a gente quer, a gente nasce sabendo falar o que a gente sente, expressar o que a gente precisa. O que acontece é que ao longo do tempo a gente vai perdendo essa habilidade, a gente vai achando que não é para a gente falar. Então, meu chamado é para a gente realmente retomar essa atividade, essa habilidade que é inata do ser humano e que a gente, na verdade, acaba esquecendo como é que funciona. Tá bom? Por hoje é isso. Eu espero que vocês usem, que vocês implementem essa ressignificação na vida de vocês. E se vocês tiverem qualquer dificuldade, precisarem de qualquer ajuda, podem deixar um comentário para mim, que eu vou adorar poder ajudar. Tá bom? Um beijo grande e a gente vai se falando. Tchau, tchau.